Criaturas hediondas, o monstro legume do espaço. Eles comem sua carne arrombada. Vou mijar na porra do seu túmulo. E estes são só alguns dos filmes diferenciados do RuPaul, produzidos pela Cannibal Filmes, que caso você não conheça, hoje eu vou te apresentar. Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a produtora Cannibal Filmes, que é uma produtora independente, inclusive aqui de Santa Catarina. Acho que muitos já sabem que eu sou de Criciúma, que é uma cidade que fica no sul, e o Peter Baestorff, que é o grande idealizador da Cannibal, ele mora lá em Palmitos, que fica mais na região oeste aqui do estado, e ele entrou em contato comigo para que ele pudesse me apresentar este projeto aqui, o livro da Cannibal Filmes, que conta toda a história da produtora, desde lá do início dos primórdios, nos anos 90, até os dias atuais, porque sim, a Cannibal já tem aí seus 30 anos. E aqui nós temos então os bastidores da Gore Chanchada. O que seria Gore Chanchada, meu povo? Muito que bem. Vocês sabem o que são filmes no estilo mais gore, né? Que são aqueles filmes com muito sangue na tela, umas tripas voando e aquela coisa toda, não é mesmo? Pornô chanchada, eu acho que vocês também já ouviram falar, né? Que são uns filmes assim meio undergrounds, tem umas coisas meio pornográficas, mas não é assim aquele Emanuele da vida, não é um soft porn, mas também não chega a ser um Brasileirinhas da vida, né? Uma super produção, se é que vocês me entendem. Então, juntando aí o gore com a pornô chanchada, a gente tem este subgênero, digamos assim, chamado gore chanchada, que é o que vocês vão ver nos filmes da Cannibal Filmes. Então, galera, é sobre tudo isso e mais um pouco que nós vamos falar neste vídeo de hoje, então assiste até o final, porque você vai aprender e vai conhecer coisas diferenciadas aqui do mundo do cinema brasileiro, né? E vocês vão ver aí, depois da vinheta, o unboxing deste livro, que é o livro do Peter, né? O livro aqui que conta a história da Cannibal Filmes, desde os primórdios lá dos anos 90, quando ele era apenas um jovem sonhador que pegava câmeras de vídeo emprestadas para fazer os filmes dele com os amigos, e isso que no começo era meio que uma brincadeira com fundo de verdade, né? Acabou se tornando aí a produtora Cannibal, que hoje em dia é muito conhecida principalmente lá no exterior, porque vocês sabem que, infelizmente, tem muita coisa que acaba sendo conhecida lá fora do Brasil e não é reconhecida pelos próprios brasileiros, né? Brasileiro tem essa síndrome do vira-lata, como dizem por aí, né? Mas enfim, e eu estou aqui para propagar a mensagem aqui da Cannibal Filmes para vocês conhecerem. Quem quiser ler este livro aqui, que tá muito interessante, inclusive, vou deixar o contato do Peter aqui na descrição para vocês entrarem em contato com ele e adquirirem o livro. Também tem um site por onde vocês podem não só adquirir o livro, mas também os filmes, né? Inclusive, se vocês quiserem conversar com o Peter para comprar alguns dos filmes dele, porque ele trabalha com mídia física também, etc. Enfim, vou deixar tudo aqui na descrição, mas então, depois da vinheta, fiquem aí com o unboxing do livro. Se gostarem do vídeo, não esqueçam de clicar no joinha, deixe aqui nos comentários o que você achou e vamos lá!
Então, galera, só pela capa ali do livro, né, vocês já conseguiram entender mais ou menos o que é o conteúdo da Canibal Filmes. Inclusive, não sei se vocês repararam nas imagens polêmicas, cabeludas, que tinha ali no marcador de páginas, né? Então, o livro veio todo caprichado, capa dura, tá? E tem aquele marcador de páginas ali, que inclusive eu lia muito esse livro quando eu tava no ônibus indo pro trabalho, porque basicamente é o único horário assim do dia que eu tenho um tempinho livre pra ler os meus livros, né, no ônibus, na ida pro trabalho, ou então na volta pra casa. E eu confesso pra vocês que aconteciam umas coisas assim muito engraçadas. O marcador de páginas, como falei, como vocês viram, é super pornográfico, né? Não vou ficar mostrando muito de perto, até porque o YouTube pode, sei lá, dar um ban aí no meu vídeo, ó, mas tem mulher pelada, né, tem teta de fora, pinto de fora, falando português brasileiro, né, enfim. E aí eu estava lá lendo o meu livrinho bem bela e formosa dentro do ônibus, e eu tenho a mania de, mesmo quando eu estou lendo, eu deixo o marcador de páginas assim, né, na página que eu tô, porque se eu precisar fechar o livro por algum momento, eu já fecho com um marcador ali dentro, tá? E aí, volta e meia, eu estava sentada na poltrona do ônibus e tinha alguém em pé, devido à falta de espaço e também devido ao coronavírus, porque eles estão meio que proibindo o pessoal de sentar um do lado do outro no ônibus, né, aquela coisa toda. E aí eu ficava pensando assim, gente, com certeza essa pessoa que tá aqui no meu lado deve estar olhando pro meu livro, deve estar olhando que esse marcador de páginas é uma putaria desgraçada. Ele deve estar pensando o quê? Que eu tô lendo um livro pornô, né? Totopão. Não que não tivesse nada a ver, né? Até tem um pouquinho, que eu vou falar sobre isso já já, mas enfim. Inclusive, quero parabenizar aqui o Peter, porque a leitura desse livro é uma leitura muito boa de fazer, porque parece que a gente tá assistindo um documentário. E também por serem histórias do nosso cotidiano, quer dizer, do cotidiano deles, né? Lá da produtora e tudo mais. Mas principalmente ali no começo, quando ele conta como que ele reuniu os amigos dele, como ele teve a ideia de começar a gravar os vídeos, né? Enfim, essa coisa toda de começo, né? Como tudo começou. Outra coisa bacana também desse livro é que ele é escrito assim, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, tá? Aqui tem tipo um depoimento aqui de uma pessoa, daí aqui embaixo tem um depoimento de outra e de outra. Às vezes os capítulos são divididos por produção de um filme específico, então vamos supor lá, vamos falar agora sobre a produção do filme Criaturas Hediondas. Daí vai, o Peter vai lá, dá o depoimento dele. Aí depois tem um outro amigo dele lá que fazia os efeitos de maquiagem. Aí tinha lá o depoimento do amigo dele, né? E ficava como se fosse um bate-papo, digamos assim, uma entrevista, né? Por esse motivo me lembra muito os documentários, sabe? Documentário quando vai, fulano fala uma coisa, depois ciclano vai e fala, meio que relacionado ao mesmo assunto também, só que do ponto de vista dele, enfim. Então, gente, do que se trata Canibal? Que tipo de filme eles produzem lá? Na verdade, os filmes deles podem ser denominados de várias maneiras, né? Mas eles se encaixam no estilo Shot on Video, que tem uma sigla, né? Que é o SOV, ou SOV, que seriam aqueles filmes bem undergrounds, feitos no quintal de casa, sem uma produção muito extraordinária, aquela coisa toda, né? E que no próprio livro o Peter comenta que as pessoas e até mesmo a própria mídia, né, a própria imprensa, confunde muito esse tipo de produção com os filmes trash, né? Que eu mesma uso a palavra trash, vou usar a palavra trash, tá, gente? Com muita frequência pra denominar qualquer tipo de coisa. Uma coisa que eu acho que é ruim, que é bizarro, enfim, olha lá aquela trecheira. O que é uma coisa errada, mas a gente tem esse costume por conta de, como eu falei, até mesmo a imprensa, às vezes, tudo eles usam a palavra trash, né? Enfim, a gente tem essa mania, esse hábito de denominar, às vezes, certas coisas usando palavras erradas, digamos assim, né? E no começo, né, como o começo de tudo, nem tudo são flores, sempre tem as dificuldades. No início ele tinha a ideia, mas ele não tinha nenhuma câmera pra filmar, então ele pegava a câmera emprestada, pegava do tio do amigo, pegava do pessoal da igreja, da paróquia da cidade, né? Imagina só, o pessoal tava emprestando a câmera pra ele fazer uma filmagem, mas não sabia nem do que se tratava a tal filmagem, né? Mal sabiam eles que ia ter ali uns negócios de terror, com tripa, com sangue, aquela coisa toda, né? Mas no começo era assim, e essas pequenas coisas, né, esses pequenos obstáculos, digamos assim, também é o que proporcionou de hoje ele ter várias histórias pra contar, né? E não era só na hora de gravar que eles tinham as dificuldades, né? Na hora que chegava ali a edição do filme também dava sempre pano pra manga. Esses filmes no começo eles faziam em fita VHS, e aí como que eles editavam? No próprio videocassete.
internet. Então vocês imaginem, né, a trabalheira que dava, e vocês devem estar imaginando aí mais ou menos como é que é o estilo do filme, né? Porque não é uma mega produção de Hollywood, né, gente? É um filme feito literalmente no quintal de casa. Inclusive, se vocês quiserem conhecer alguns filmes do Peter, alguns filmes aí da Cannibal Filmes, tem alguns no YouTube, ele tem um canal que ele tá alimentando lá e colocando alguns filmes. Eu vou sempre me referir aqui a filmes, mas na verdade as produções da Cannibal envolvem curtas e envolvem longas também, tá? Eu vou deixar o link do canal do Peter aqui na descrição. Ele também tava com um projeto de colocar alguns filmes num canal lá do Vimeo. Eu nunca sei, gente, se pronuncia Vimeo ou Vimeo, mas é um site que é meio concorrente do YouTube, tá? Mas vocês podem acessar lá o canal dele aqui do YouTube, que já tem alguns filmes lá, beleza? Bom, gente, e de início, então, os filmes eram numa pegada mais horror mesmo, né? Eles tinham bastante inspiração ali de filmes dos anos 50 também. Vocês podem notar isso até pelo título dos filmes deles, né? Que inclusive tem uns títulos bem engraçados. Alguns títulos são tão longos que eu não consigo nem decorar o nome desses filmes, mas eu já vou falar aqui pra vocês. E assim, de início, então, eram filmes numa pegada mais sci-fi, digamos assim, né? Como, por exemplo, o lixo cerebral vindo de outro espaço. Também tivemos o monstro legume do espaço, né? Enfim. E aí, chegou um certo ponto ali que o Peter, ele teve a ideia de fazer os filmes com uma proposta diferente, né? Um temperinho diferente. E esse temperinho era justamente meter o louco e colocar cenas de sexo junto com as cenas de matança. Então foi aí que começou o negócio da gore chanchada, porque ele não abandonou esse estilo de ter muito sangue, né? Mas colocou ali, adicionou essa parte da putaria, se é que vocês me entendem, né? Outro ponto forte também dos filmes do Peter é que ele tem, assim, uma crítica social muito grande, né? Eles têm uma crítica que, de repente, a pessoa vai assistir, vai ver ali só um monte de sangue na tela, às vezes umas cenas de sexo, e vai pensar: tá, mas o que que isso vai me agregar? O que que isso vai mudar na minha visão de vida? Os filmes da Cannibal são filmes que ou você vai amar, você vai pensar assim: meu Deus do céu, mas que filme espetacular, né? Ou você vai ver o filme e vai pensar: que porra é essa que eu tô vendo, né? Agora, pra deixar vocês um pouquinho mais curiosos sobre esses filmes, eu vou ler algumas sinopses aqui, tá? De alguns filmes que, inclusive, são bem polêmicos e bem famosos, né? Filmes produzidos pela Cannibal. Vou começar com a sinopse do Gory Gory Gays, que é popularmente conhecido por GGG. Ele é um longa de 1998, inclusive ele tá sendo lançado lá nos Estados Unidos por uma distribuidora chamada Toxic Field Vídeos, se eu não me engano é esse o nome, gente. Meu inglês não tá muito bom não, tá? Me desculpem. Mas assim, isso entra naquele quesito que eu falei antes pra vocês, que tem muitos filmes brasileiros, muitas produções brasileiras, que aqui no Brasil ninguém nem sabe que existe, mas que fazem muito sucesso lá fora. Mas enfim, voltando aqui então pro Gory Gory Gays, que é o filme aqui da Cannibal, então eu vou dar essa sinopse aqui pra vocês se chocarem um pouquinho. Quando o possessivo Barney Tirano cortou o próprio pênis fora com uma faca de pão, seu namorado Adolfo Fred finalmente pôde colocar em prática a arte de foder cadáveres, comer merda e esquartejar pessoas inúteis. Outro filme super polêmico, que inclusive eu até falei o nome do filme lá no começo do vídeo, né? É o Arrombada, Vou Mijar na Porra do Seu Túmulo. Claramente a gente vê que tem uma certa referência, né, ao filme da Vingança de Jennifer, né, que em inglês é I Spit on Your Grave, que é tipo, eu vou cuspir no seu túmulo também. Mas enfim, e aqui nós temos a história de um traficante condenado que é obrigado por um juiz de direito, eleito senador 2 vezes pelo voto popular, a sequestrar uma menina para saciar seus mais baixos instintos bestiais na companhia de seu médico particular e punheteiro e seu padre preferido, gostosão. Então sim, esse filme ele tem estupro, ele tem uma crítica social foda ali no meio, porque nós temos 3 personagens totalmente diferentes ali, né? Nós temos
o traficante, que ele é visto pela sociedade como o expurgo da sociedade, né? O lixo da sociedade é o traficante. Aí nós temos o político, que todo mundo sabe que todo político não presta, né? Mas mesmo assim as pessoas vendem seus votos, né? Enfim, fazem aquela coisa toda. Aí temos ali também o médico, que o médico ele ocupa uma classe social, né? Elevada, as pessoas olham os médicos com respeito, então nunca ninguém vai imaginar que um médico vai estuprar, vai torturar alguém, né? E o padre? O padre já envolve toda aquela coisa, porque padre é uma coisa da igreja, né? Santidade. Mas a gente sabe que tem muito padre que é pedófilo, né? A gente vê que tem a própria igreja, às vezes, acoberta esse tipo de coisa, mas a gente sabe que existe. Então, além das cenas que vão ter cenas chocantes nesse filme, né? Tem todo esse contexto aí para chocar a sociedade, não só no enredo, no roteiro, mas também nas cenas, né? Enfim, então esse é o tipo de filme da Cannibal Filmes. Agora, para finalizar, eu vou ler aqui a sinopse de um filme deles também, que é de 2008, intitulado Vadias do Sexo Sangrento. E essa sinopse / informação que eu estou lendo aqui para vocês é lá do site Bulhorgia. Esse site, na verdade, é um site de vendas de um parceiro do Peter, então lá vocês podem comprar esses filmes que eu tô falando aqui, tá? O filme em DVD, e tem o livro também da Cannibal para vocês comprarem, tá? Ou se vocês preferirem, como falei, podem entrar em contato diretamente com o Peter, beleza? Depois de A Curtição do Avacalho e Arrombada, Vou Mijar na Porra do Seu Túmulo. A Curtição do Avacalho é outro filme deles também, tá, galera? Então, o cineasta Peter Baestoff surge com uma produção ainda mais violenta, bizarra e apelativa. Trata-se de uma história de amor, um triângulo amoroso que se suja de sangue com a chegada de um quarto personagem, um serial killer que coleciona vaginas. Unindo doses generosas de violência explícita e sacanagem, o ciclo Sexploitation tenta atrair basicamente dois tipos de espectador: os tarados de plantão e os fãs de tosquices sanguinolentas, que é basicamente o que a maioria dos filmes da Cannibal faz, né? Aquilo que eu falei pra vocês. Tem o sangue na tela, mas tem o tchaca-tchaca na muchaca ali, né? Então, gente, é basicamente isso. Eu não assisti nenhum filme deles ainda, tá? Confesso que estou bem curiosa. Eu vi, né, que tem alguns filmes online ali completos no YouTube. Como eu falei, estão lá no canal do Peter, que eu vou deixar aqui na descrição o link, tá? Então vale a pena dar uma conferida. Se vocês forem lá assistir os filmes, comentem Vim pelo Café com Naftalina, tá? E basicamente é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre a cultura brasileira dos filmes underground, né? Porque sim, isso aqui faz parte da nossa cultura, né, gente? Como eu falei, lá fora é super valorizado, o pessoal curte pra caramba, mas aqui no Brasil tem gente que nem sabe que existe, o que é uma pena, né? Então, é isso, gente. Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês conhecem aí os filmes do Peter, se vocês já conheciam, né? Comentem aqui e vamos interagir aí nos comentários. Como eu falei, pra quem quiser adquirir o livro, aqui na descrição do vídeo tem todas as informações que vocês precisam. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima!